Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe e nos ajude a alçar voos cada vez mais altos, alcançando mais pessoas, levando reflexão, discernimento e, acima de tudo, a palavra de Deus. Hoje nós faremos uma viagem confortável, mas não relaxe demais na poltrona não, porque algumas das viagens mais perigosas são justamente as que parecem tranquilas demais. Então, na nossa viagem anterior, nós passamos pelo capítulo 2 de Apocalipse. Nós vimos algumas das características sobre as igrejas, sobre as 7 igrejas, né? Se você ainda não participou dessa viagem, ainda dá tempo. Vai lá, aperte bem os cintos, porque foi uma viagem turbulenta, né? Nós vimos lá que a fé é testada na perseguição, na pressão e na dor. Lembrando também que nós já fizemos também uma outra viagem sobre as 7 igrejas, que foi a nossa viagem de número 23, uma viagem sacra. Então, se você ainda não assistiu, também procura aí no nosso canal aí, a viagem 23, que você vai ter uma visão geral aí sobre todas as igrejas, aí, as 7 igrejas. Agora, no capítulo 3, a pressão diminuiu, mas o perigo aumentou. Porque quando a fé não é atacada por fora, ela começa a ser corroída por dentro, né? O cenário mudou, o ambiente já não é mais daquele de perseguição aberta. A fé agora ela é testada no conforto, na estabilidade, na prosperidade, né? Na liberdade religiosa. E o problema do conforto é que ele não parece perigoso, ele é silencioso, é como aqueles filmes em que o personagem não está preso numa cela, ele está preso numa casa bonita, com comida, cama, uma série de distrações. Ele nem percebe que é uma prisão, porque é tão confortável que nem parece um cárcere, né? Hoje muita gente não está sendo perseguida pela fé, por causa da sua fé. As pessoas estão sendo sedadas pela distração, pelas redes sociais, pelo entretenimento, pela rotina cheia, né, com tudo funcionando, e os corações vão se esfriando sem perceber. Primeiro, Cristo falou com aquela igreja que sofre, e agora ele fala com a igreja que se acomoda. A pressão, ela pode revelar as nossas fraquezas, mas o conforto, ele costuma revelar a superficialidade. O problema não é a gente sofrer demais. Às vezes, o problema é a gente não sofrer nada, né? Cristo, ele continua andando ali entre os candeeiros, continua vendo, continua sondando, e ele continua falando com igrejas reais no mundo real. As 3 igrejas do capítulo 3, elas revelam os perigos da fé num ambiente confortável. E aqui entram 3 retratos espirituais, né? Sardes representa uma fé viva por fora e morta por dentro. Já a Filadélfia, ela é aquela fé pequena, mas fiel. E Laodiceia, ela é rica, confortável, mas é espiritualmente morna, né? O conforto, ele revela uma coisa: nem toda queda espiritual ela começa com rebeldia. Muitas começam com acomodação. Então chegou a hora de nós sairmos da acomodação e nos aprofundarmos aí nessa superficialidade. A nossa primeira parada, né, nessa viagem é em Sardes, que está lá no capítulo 3, nos versículos de 1 a 6. Sardes, ela é a igreja que tem fama de estar viva, mas Jesus aqui ele diz que ela está morta. E lá no finalzinho lá do versículo 1, ele afirma:
Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É a igreja da reputação. Bonita por fora, organizada, funcional, mas espiritualmente vazia. Não é uma igreja perseguida, é uma igreja respeitada. Mas respeito não é avivamento. Movimento não é vida espiritual. Eles mantêm a forma, mas perderam a essência. É aquela fé de fachada, sabe? O cristianismo de imagem, não de essência. Funciona bem na vitrine, mas está vazio no coração, né? É o retrato da fé que virou estética. Tudo funciona, menos o coração. E isso não é novo na história do povo de Deus, né? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, desculpa, o Senhor diz, né? O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Sardes estava viva aos olhos dos homens, mas morta aos olhos de Cristo. E aqui cabe uma imagem muito forte do filme O Doador de Memórias. Ele é baseado no livro de Lois Lowry, né? Ele foi estrelado por Brenton Thwaites, Jeff Bridges e Mary Streep. O personagem principal representado lá por Brenton Thwaites é o Jonas, né? Ele vive em uma cidade que parece perfeita, uma sociedade muito bem organizada, limpa, silenciosa, sem conflitos aparentes, né? As pessoas elas se vestem, né, com roupas muito semelhantes, assim, das mesmas cores, né? Seguem regras rígidas, não discutem, não enfrentam crises visíveis, né? Visualmente é um paraíso social, né? Mas aos poucos nós vamos descobrindo que esse mundo ele só funciona porque as emoções foram anestesiadas. Exatamente, todos os dias, né, pela manhã, eles tomam lá uma substância, né, no café da manhã, lá um café da manhã, né, padrão ali, e através disso a dor é removida, a memória é controlada e a profundidade é eliminada. Ninguém sofre, mas também ninguém ama de verdade. Não há guerra, mas também não há escolhas, né? Não há conflito, mas também não há liberdade. Até um dia que o Jonas ele começa a se rebelar ao sistema e para de tomar o café da manhã. E com isso ele começa a ter memórias, né? Memórias reais, né? De sentimentos reais, né? Sofrimento, amor, alegria, perda, sacrifício. E aí ele percebe que aquele mundo perfeito é, na verdade, um mundo vazio, vazio da humanidade, né? E Sardes é isso. Tudo parece funcionando, mas o espírito não está mais fluindo ali. E Jesus, ele não chama Sardes para melhorar o marketing da igreja. Ele chama Sardes para um despertar. Está lá no versículo 2. Diz assim: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Este chamado ele ecoa o que Deus diz a Israel também, lá em Isaías, no capítulo 29. No versículo 13, diz assim, cadê o versículo 13? Portanto, o Senhor diz: esse povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Então aqui ele não chama para começar algo novo, né? Ele chama para reacender o que quase morreu. É um chamado ao avivamento genuíno, não é a manutenção de uma marca. E há um outro detalhe muito importante que está no versículo 3, quando Jesus diz que ele virá como um ladrão, caso não haja vigilância. Então essa linguagem, né, de chegará na surpresa ali como um ladrão, ela remete ao dia do Senhor,
que é anunciado pelos profetas, né? Como temos lá em Amós, no capítulo 5, no versículo 18, e também na ideia de juízo inesperado que está presente lá em Joel, no capítulo 2. E aqui surgem diferentes leituras dentro da escatologia cristã, né? A gente tem algumas interpretações diferentes, né? Os preteristas entendem essa advertência como uma referência ao juízo histórico eminente sobre aquela igreja específica, algo que aconteceria dentro do contexto daquele século, né? Já os historicistas, eles veem Sardes como uma representação de um período específico da história da igreja. Então, geralmente, esse período, essa igreja, ela é associada ao período da fase pós-reforma e interpretam essa vinda como um juízo disciplinar ao longo da história. Já os futuristas, especialmente dentro da linha dispensacionalista, eles entendem que essa linguagem ecoa o padrão da segunda vinda literal de Cristo, né? Podendo inclusive dialogar com os textos usados na doutrina do arrebatamento, como nós temos lá na primeira carta aos Tessalonicenses, nos capítulos 4 e 5. Então, dentro do futurismo, os pré-tribulacionistas, frequentemente eles associam essa ideia aí de vir como um ladrão à imprevisibilidade do arrebatamento da igreja. Agora, os pós-tribulacionistas, eles entendem que essa vinda inesperada, ela aponta para o retorno visível de Cristo após o período da tribulação. Agora, os amilenistas e os idealistas, eles tendem a interpretar essa expressão como um princípio espiritual recorrente. Cristo, ele está sempre, vindo, ele vem sempre de forma inesperada para julgar, corrigir e confrontar as igrejas espiritualmente adormecidas, independente do tempo, sempre que tiver ali, aquele esfriamento da igreja, ele vai fazer esse chamado aí inesperado. Agora, independente da posição adotada, o alerta ele é sempre o mesmo. Não viva distraído, não viva anestesiado, não viva confiando apenas na sua reputação espiritual. Sardes, ela retrata uma comunidade ortodoxa na forma, mas enfraquecida na vitalidade espiritual. É algo que pode acontecer com qualquer geração da igreja. E aí, no fim da carta, nos versículos 5 e 6, Jesus declara: O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse caso aqui, as vestes brancas, elas remetem também à pureza sacerdotal, que também ela é representada lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, no capítulo 28, quando os sacerdotes eles eram vestidos, com uma indumentária aí apropriada para quem ia servir diante do Senhor. E além das vestes, eles tinham que estar purificados e santificados para estar na presença do Senhor. Agora, sobre essa expressão aqui do livro da vida, também existem diferentes interpretações dentro das correntes escatológicas e soteriológicas, aí nas interpretações. Então, os dispensacionalistas e muitos pré-tribulacionistas, eles entendem que o livro da vida, ele contém os nomes daqueles que verdadeiramente nasceram de novo e que a promessa aqui reforça a segurança dos salvos, não a possibilidade real de perda da salvação, mas uma afirmação de garantia àquele que venceu. Agora, dentro da tradição reformada e amilenista, o texto ele é visto como uma linguagem pactual de perseverança dos santos, ou seja, os verdadeiros salvos eles permanecerão, e o versículo ele é entendido como uma promessa, não como uma ameaça de exclusão.
Agora, alguns intérpretes arminianos, eles entendem o texto como uma advertência real, sustentando que a permanência no livro ela está condicionada à perseverança na fé. Então, só estará no livro da vida aqueles que se mantiverem na fé até o fim. Já os preteristas, eles frequentemente leem a expressão dentro do contexto da aliança e do juízo histórico iminente, associando o livro à identificação dos que pertencem ao povo fiel dentro daquele momento específico. Agora, já os intérpretes idealistas, eles veem o livro da vida como um símbolo de pertencimento eterno a Cristo, né? Representando todos aqueles que perseveraram na fé ao longo da história da igreja. Então, apesar de todas essas diferenças, né, nas leituras, né, todas elas concordam em algo que é central. Cristo, ele conhece os que são seus e é a perseverança que é a marca da fé viva. Agora, o que o Espírito está nos dizendo aqui em Sardes, né? O que ele quer que a gente aprenda, que quer nos ensinar? Que não devemos viver de reputação espiritual. Não devemos nos contentar em parecer vivos, né? Cristo, ele não busca aparência de fé, né? Ele busca a vida real, né? Sardes nos ensina que o conforto ele pode gerar uma fé de fachada, e a fé de fachada ela não sustenta ninguém no dia da provação, né? No dia da crise, né? Então, essa aqui foi a nossa primeira parada, né? Passamos por Sardes e seguimos a caminho da nossa segunda parada, que é Filadélfia, né? Então, Filadélfia, que está lá nos versículos do 7 ao 13, né, no capítulo 3, ela é uma igreja diferente, né? A igreja pequena, né? Sem poder político, né? Sem influência cultural, sem aquela fama religiosa, né? Sem holofotes, né? Ela vive em um ambiente sem perseguição intensa, mas também ela não se acomoda diretamente, né? Logo lá no versículo 7, Jesus ele se apresenta, né? Ele diz assim: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, né? O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir, né? Então essa expressão aqui que ele usa da chave de Davi, ela nos remete diretamente ao texto de Isaías, no capítulo 22, né? No versículo 22, né? Onde a gente tem a confirmação aí da profecia: darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Então aqui Cristo se apresenta como o Messias soberano, aquele que tem autoridade real sobre o reino. E essa identificação reforça a autoridade absoluta de Cristo sobre as oportunidades, sobre os juízos e sobre as promessas. Nada escapa do seu controle. Então, lá no versículo 8, né? No versículo 8, ele diz, né? Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Então aqui ele confirma aqui que a Filadélfia tem pouca força, mas não negou o nome de Cristo. Não é uma igreja poderosa, mas é uma igreja fiel, mesmo num ambiente ali relativamente confortável, né? Eles permanecem dependentes de Deus, independente da circunstância. E isso me faz lembrar do filme Superação, o Milagre da Fé. Esse filme ele foi lançado em 2019. Ele é estrelado pela Chrissy Metz e por Josh Lucas, né?
e é baseado numa história real. Né? O filme ele conta o caso do John Smith, né? Um adolescente que caiu num lago congelado e ficou por mais de 1 hora sem sinais vitais. Né? Ele ficou acho que uns 15 minutos, né, ali congelado, e até chegar no hospital e tudo mais, né, uma cena bem intensa, né, e os médicos eles já desistiram, né, praticamente, estava dado como morto, e a família é até orientada a se despedir, mas a mãe, né, ela não aceita, né, se recusa a aceitar o fim. Então na hora dela se despedir ali, ela ora, ela clama, né? Ela pede para o Espírito Santo, né, pela vida do seu filho, né? E ela permanece ali, firme e fiel com fé, né? Então não é um filme de vitória instantânea, não é um espetáculo, é sobre continuar crendo quando tudo parece perdido. É a fidelidade sem aplauso, é a fé sem palco. E esse filme ele mostra muito bem o agir de Deus na vida de uma comunidade que confia e busca por ele, né? Porque ali aquela fé da mãe, ela acaba passando ali, né, para todo mundo que está ali em volta, e a comunidade toda acaba ali se entregando aquela causa, né? Então, Filadélfia é uma fé que não faz barulho, não vira tendência, não vira moda, mas ela permanece fiel no secreto. A força de Filadélfia, ela não está no tamanho da igreja, ela está na fidelidade ao nome de Cristo. E então nós chegamos aqui no versículo 10, que é um dos textos, né, mais debatidos escatologicamente, né, que diz assim: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Então aqui é um texto bem polêmico, onde surgem diferentes interpretações. Os dispensacionalistas futuristas, especialmente aqueles pré-tribulacionistas, eles entendem nesse versículo, né, que esse versículo ele é uma promessa de livramento da igreja antes da tribulação futura, né, associando também esse texto à doutrina do arrebatamento, né, onde a igreja será retirada do mundo, né, antes da tribulação. Agora, os pós-tribulacionistas, eles também, dentro dessa mesma linha futurista, eles entendem que esse texto refere-se a uma proteção prometida, não a uma remoção da provação, né? Mas da preservação durante o período da tribulação. Então eles acreditam que Deus vai manter o povo perseverante durante a tribulação. Os amilenistas e muitos dos reformados, eles interpretam essa hora da aprovação como um símbolo das tribulações que a igreja enfrenta ao longo da história, vendo o texto como uma promessa de preservação espiritual, não necessariamente de retirada física, né? Então é a perseverança em meio às lutas do nosso dia a dia. Já os preteristas, eles entendem que essa referência ela pode estar ligada a juízos históricos iminentes no contexto do primeiro século, ali, né, daquele período onde foi escrito o texto. Agora, independente da linha adotada, o texto ele reforça um princípio que é central e igual para todos. Cristo ele guarda aqueles que perseveram. E aqui cabe um gancho muito importante dentro do nosso tema. Se existe uma promessa de livramento futuro ou de perseverança durante a aprovação, a pior postura possível é viver distraído. Então, Filadélfia ela não foi guardada porque era grande, ela foi guardada porque ela perseverou. Então, lá nos versículos 12 e 13, Jesus conclui, né, com aquela famosa frase no fim das cartas: o vitorioso se tornará a coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele
o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então aqui a imagem de coluna, ela remete à estabilidade e permanência. No Antigo Testamento, as colunas, elas simbolizavam a firmeza e a consagração. Como nós temos lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 7, quando as colunas do templo, elas receberam os nomes que simbolizavam a estabilidade no Senhor, né? Em uma cidade como a Filadélfia, né, que era, né, conhecida por terremotos frequentes, a promessa de ser uma coluna, que é algo inabalável, teria um significado ainda mais profundo, né? E aí, o que o Espírito está nos dizendo aqui? Que não é o tamanho da força que importa, né? E sim a fidelidade, independente da situação, né? Não é o tamanho da igreja que impressiona o céu, né? O que impressiona o céu é aquela fidelidade silenciosa que move o coração de Deus, né? Filadélfia, ela mostra que é possível, né, viver em tempos favoráveis, né, em tempos de prosperidade, sem perder o temor de Deus, né? A porta que Jesus abre para Filadélfia, ela não é uma porta de conforto, né, de bênção, de prosperidade. É uma porta de propósito, de perseverança, né? Nem todo conforto ele gera acomodação, mas só permanece fiel quem escolhe realmente obedecer, mesmo sem pressão, mesmo quando tudo está tranquilo, está em paz, né? Como nós somos fiéis à nossa rota, nós chegamos agora à igreja de Laodiceia, é a nossa terceira e última parada, e ela está lá nos versículos 14, do 14 ao 22, lá no capítulo 3 de Apocalipse. Então a Laodiceia, ela é a igreja do conforto máximo. Ela é rica, estruturada, confortável, autossuficiente, mas é completamente cega espiritualmente. Laodiceia era uma cidade muito importante ali, um centro bancário da região. Lá era produzida lã negra de alta qualidade, né? E ela era também famosa por um colírio medicinal que era exportado para várias cidades, né? Então, ou seja, ela era uma cidade muito próspera, independente, autoconfiante, e isso aparece na fala ali da própria igreja, né? No versículo 17, Jesus diz assim: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Então, aqui Jesus confronta, né, toda a realidade de Laodiceia com certas características que ele propõe aqui. Então é uma confrontação direta, né, aos símbolos da cidade. Eles se achavam ricos, mas Jesus diz que eles são pobres, né? Eles produzem colírio, né, que é bom para os olhos, né? E Jesus diz que eles são cegos, né? Eles produzem um tecido lá de alta qualidade, mas Jesus diz que eles estão nus, né? Então o problema de Laodiceia não é um pecado escancarado. O problema é a autossuficiência espiritual. Eles não dependem mais de Deus. Eles dependem da estrutura, do dinheiro, do sistema, da própria força. E aí nós vemos um alerta que vem lá dos profetas antigos, lá de Oséias, no capítulo 12, no versículo 8, por exemplo. Deixa eu ver aqui Oséias. Que diz assim: Israel diz, fiquei rico, fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que eu enganei os outros. Meu histórico é impecável. Então aqui você vê que há uma soberba, né? E a mesma coisa a gente vê lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor
e afaste-se do mal. Né? Aqui o que falta não é aquela fé que não dói, né? Aqui que não confronta, que não exige mudança. Não é uma fé negada, é uma fé diluída. Laodiceia não é uma igreja perseguida, ela é uma igreja sedada pelo conforto. Né? Eles não negam Jesus, eles só não dependem mais de Jesus. Né? Essa é uma condição espiritual muito perigosa, né? Quando a igreja não percebe que já não depende mais do Senhor. Né? Eles fazem tudo religiosamente, mas eles dão o crédito a eles mesmos. E é por isso que Jesus diz lá nos versículos 15 e 16 a eles o seguinte: sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fossem um ou outro, mas porque é como água morna, quente, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Então aqui o problema não é uma oposição aberta, não é a perseguição, não é o escândalo público, é uma indiferença morna, é a fé que já não depende de Deus, apenas inclui Deus no cronograma. Né? Aqui cabe uma ilustração muito conhecida aí no meio cristão, que fala sobre aquela frase popular que fala sobre quando alguém está em cima do muro, né? O inimigo, ele não precisa convencer a pessoa que está em cima do muro para pular do lado dele, porque o muro já é território dele, né? Enquanto Cristo, ele nos chama, né? Nos chama para decisão, para posicionamento, para entrega total. O inimigo, ele não se incomoda com a neutralidade, com aquele que está em cima do muro, porque a neutralidade espiritual, ela não é uma neutralidade na verdade, né? Ela é um distanciamento disfarçado, né? Porque a pessoa ali, ela se mantém religiosa, mas não abandona o pecado. Então, Laodiceia, ela não era uma igreja fria que negava a Cristo abertamente, mas também não era uma igreja quente que estava ali ardendo em dependência, né, de Deus ali com fidelidade. Ela era uma igreja morna, e a mornidão é exatamente a postura de quem não quer romper com Deus, mas também não quer depender completamente dele, né, e também não quer abrir mão, né, de certas posturas e pecados, né? É a fé que não confronta o pecado, né? Mas também não abandona o discurso religioso. Então ela quer se dizer religiosa, mas se mantém no pecado, né? Então ela está ali espiritualmente confortável, porque tudo está bem, né? Tem prosperidade, tudo, mas ela não vê a trave que está no olho dela. E aqui é que está o perigo. Quem está frio sabe que está distante. Quem está quente sabe que precisa permanecer vigilante e se manter ali, né, na alta temperatura. Mas quem está morno acha que está tudo bem, né? E é justamente aí nessa zona de conforto espiritual que Cristo confronta com mais firmeza. Esse cenário, ele nos remete a história do Admirável Mundo Novo, que é uma obra clássica de Aldous Huxley, né? Que foi adaptada para o cinema, né? Lá em 1998 e recentemente virou uma série lá em 2020, né? Produzida pela Peacock, né? Com Alden Ehrenreich. Ehrenreich é um nome difícil de falar. Alden Ehrenreich. Jessica Brown Findlay, né, no elenco. E só que, infelizmente, né, essa série ela foi muito curta, assim, né? Foi uma temporada só com 9 episódios e acabaram não dando continuidade, né? O trailer que eu tô colocando aqui na edição, ele é o trailer da série, tá bom? Então essa série, ela mostra, né, essa história, ela mostra uma sociedade aparentemente perfeita, bem organizada, estável, sem conflitos, sem dor, muito parecido com o Doador de Memórias, mas em um formato diferente. Aqui as pessoas elas tomam uma droga chamada soma, para não sentir tristeza, medo nem frustração.
não há guerras, não há crises profundas, né? Não há sofrimento, mas também não há uma liberdade real, não há busca por sentido, não há fome de algo maior. É um mundo sedado pelo prazer, né? Muito parecido com, né, as profecias realmente, né, de segunda carta a Timóteo, ali, capítulo 3, onde diz que no fim dos tempos o homem seria egoísta e só buscaria o prazer. E é exatamente por isso que é espiritualmente vazio, né? Então Laodiceia é isso, não chora, não clama, não se quebranta, porque está confortável demais para sentir fome de Deus. E é aqui no versículo 20 que Jesus faz uma das declarações mais conhecidas aí do Apocalipse, né? Que diz assim, preste atenção, estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Então aqui nesse versículo nós temos também uma série de leituras e interpretações diferentes, né? Muitos evangelicais e dispensacionalistas, eles aplicam esse texto evangelisticamente como um convite individual para a conversão. Já os reformados e os amilenistas, eles costumam enfatizar o contexto comunitário, entendendo que a fala é dirigida para a igreja como instituição, chamando-a ao arrependimento coletivo. Já os preteristas, eles veem a exortação como uma advertência histórica para aquela comunidade específica. Agora, independente da linha que você prefere, né, que você quer adotar, um ponto ele é muito claro e é igual para todos, né? Cristo ele não força a entrada, ele nos chama ao arrependimento. A igreja acha que Jesus está dentro, mas ele está do lado de fora, pedindo para voltar ao centro, né? Batendo ali na porta, querendo entrar e fazer parte das nossas vidas. Agora, no fim da carta, nos versículos 21 e 22, nós temos aquelas famosas frases, né, de encerramento das cartas. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui a gente também tem aí diferentes interpretações aí escatológicas referentes aí ao trono, né? Então, os pré-milenistas, dispensacionalistas, eles entendem essa promessa como uma participação literal no reinado futuro de Cristo durante o milênio. Agora, os pré-milenistas históricos, eles também veem um reinado futuro, mas sem essa distinção rígida entre Israel e a igreja típica do dispensacionalismo, né? Agora, os amilenistas, eles interpretam o assentar-se no trono como uma participação espiritual no reinado presente de Cristo, né? Que já foi inaugurado. Agora, os pós-milenistas, eles entendem essa promessa como uma parte da vitória progressiva do reino ao longo da história. E aí, mais uma vez, a gente vê que, apesar das diferenças, né, entre todas as correntes, né, todas elas concordam. A vitória final pertence a Cristo, né, e os que perseveram participam dessa vitória, né? E o que o Espírito está nos dizendo aqui em Laodiceia, né? Para que não deixemos o conforto substituir a dependência de Deus, né? Não podemos deixar a estrutura ocupar o lugar da presença de Deus. Cristo ele não quer morar na agenda da igreja, ele não quer fazer parte do cronograma, ele quer ser o centro da vida da igreja, né? Laodiceia mostra que o maior perigo não é perder a fé na dor, mas sim, na verdade,
perder a dependência de Deus no conforto, né? É quando você acha que, né, você está muito bem e esquece de Deus, né? Só lembra de Deus quando está com problema. Enfim, as 3 igrejas do capítulo 3, elas nos mostram um caminho muito perigoso, viver na zona de conforto. Sardes nos alerta contra a aparência sem vida. Filadélfia nos inspira com a fidelidade no pouco. Já Laodiceia nos confronta com a mornidão do conforto. São 3 igrejas, 3 realidades e um mesmo chamado: despertar. Porque no reino de Deus não existe neutralidade, né? Não existe neutralidade espiritual. Ou a fé ela está viva, ou a fé está sendo lentamente anestesiada, né? Jesus, ele nunca elogiou a neutralidade. Ele sempre chamou para decisão, né? Como disse lá, né? Como ele mesmo disse lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, né? E o problema não é ter estrutura. O problema é quando a estrutura substitui a dependência de Deus, né? O problema não é ter recursos, né? O problema é quando os recursos eles ocupam o lugar da rendição, né? Então a gente deixa de depender de Deus e acha que está dependendo dos recursos, né? Daquilo que foi construído através do próprio braço, da própria força. Então nós temos o seguinte: no capítulo 2, a fé ela era testada pela dor. No capítulo 3 agora, a fé ela é testada pela distração. A pressão ela revela quem permanece com Cristo, mas o conforto revela quem depende de Cristo. E a dor ela nos faz clamar e o conforto nos faz relaxar. E é aí que mora o perigo, né? O conforto ele não mata a fé de uma vez, ele adormece. E quando a fé dorme, o coração esfria, a vigilância cai, a dependência de Deus diminui, né? E isso nos faz lembrar daquela parábola das 10 virgens, né? Que está lá em Mateus 25. Todas elas dormiram, né? Tanto as prudentes como as imprudentes, elas acabam caindo no sono. O grande problema aqui não é que elas dormiram, né? O grande problema aqui não é dormir. O problema foi não estar preparado quando o noivo chegou. 5 delas tinham azeite, as outras 5 estavam apenas confiando que o azeite que elas tinham daria o tempo, né, da volta do noivo. Só que quando elas acordam, aí já era tarde, né? A viagem ela pode até ser confortável, mas o noivo ele continua vindo e uma hora ele chega inesperado como um ladrão. Ninguém sabe a hora, né? E foi exatamente esse alerta, né, de Moisés ao povo lá em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versículos de 11 a 14, quando ele diz para que o povo não se para o povo não se esquecer do Senhor depois de entrar na terra prometida, porque a prosperidade sem vigilância ela gera esquecimento, né? O conforto sem a dependência gera frieza. E se o Espírito ele está te mostrando que a sua fé esfriou, se você percebeu que virou rotina, né, que certas coisas estão virando hábitos, protocolo, que você está fazendo as coisas no automático, agindo religiosamente, né? Se você percebe que Jesus ficou na agenda, mas não está no centro, hoje é o dia de abrir a porta de novo, né? Como nós lemos lá em Apocalipse 3:20, ele diz aqui: preste atenção, eis que estou na porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos, né? Isso não é apenas para os incrédulos, né? Isso
é para a igreja num todo, né? Para quem já caminha há muito tempo, né, com Cristo, mas percebe que o seu coração esfriou, né? É para quem nunca negou a Jesus, mas percebe que deixou de depender dele, né? Agora, se você quer se reconciliar com Deus, né? Se você quer entregar a sua vida para Cristo hoje, eu vou lhe pedir aqui que você faça comigo essa oração, né? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua graça. Eu creio que morreste na cruz por mim e que ressuscitaste para me dar a vida eterna. Eu entrego a minha vida em tuas mãos e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Transforma a minha vida, Senhor. Me guia pelo teu caminho através da tua verdade. Para a honra e glória do teu nome, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração aqui comigo, né, eu vou lhe pedir aí, você agora, né, faz parte aí do corpo de Cristo, e eu te peço aí que você deixe um comentário aí, né, pra gente, digite aí, eis-me aqui, Senhor, né, porque agora esse não é o fim da jornada, não. Na verdade, é agora que começa a verdadeira viagem, né? E nós estamos aqui para caminharmos juntos, né? Então, por conta disso, eu lhes desejo aí as boas-vindas, sejam muito bem-vindos aí ao corpo de Cristo, né? Você que fez a oração aí, né? Se entregou, se reconciliou com o Senhor, né? Agora, na nossa próxima viagem, nós vamos dar continuidade aí e vamos avançando aí no Apocalipse, porque agora nós entraremos nos cenários proféticos mais intensos, né? E como vocês podem ver, nós chegamos ao fim de mais uma viagem, essa viagem aqui que foi uma viagem muito confortável, né? Espero que vocês tenham aí, né, se sentido confortáveis aí, que realmente foi confortável para você essa viagem e que vocês tenham gostado, claro, ou independente de terem gostado ou não, eu peço aí que deixem aí o seu comentário, seu testemunho, uma crítica, uma sugestão, uma opinião, uma reclamação, um pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Então, né, não sei se vocês repararam aí, né, a gente tem aqui nosso mural da intercessão aqui, ele está tomando a sua forma e logo logo nós estaremos aí inaugurando ele aí com viagens ao vivo, aí faremos lives de intercessão aí pela madrugada, né? E se você quer fazer parte do mural, né, tem um pedido de oração ou quer que eu coloque aqui o seu nome no nosso mural, né? Deixa aqui nos comentários também, deixa aí o seu nome, o seu pedido de oração, que aí eu vou estar colocando aqui e nós vamos estar orando por você e com você, né? Assim que o mural estiver completo e pronto aí, lógico que nunca vai estar, né? Sempre vai ter alguém aí, um espacinho aí para pôr, né? E dessa forma aí, quem está no mural também, né, passa a fazer parte da nossa tripulação. E uma outra forma aí de você fazer parte da nossa tripulação aqui, da tripulação da nave, é você se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando essa viagem aqui, né? E se você chegou até o final aí, não deixe também de ouvir a música de encerramento e nos diga aí nos comentários o que a música significou para você, o que você achou da música e qual a relação ela tem aí com a nossa viagem, né? E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.